muito pela generosidade. E eu estou no governo passando uma chuva, né? Porque a gente vai voltar para casa. Né? E a minha casa, eu fui forjado pelos movimentos sociais, né? Ajudei, muito pela generosidade de Joelso Ferreira, ajudei a construir a Teia dos Povos, um processo de uma grande articulação que a gente via que precisava na região do sul da Bahia, e acabou que a Teia cresceu para o restante da Bahia, cresceu para o restante do Brasil, cresceu para o restante da América Latina. Então, hoje a gente faz uma análise que ela ficou muito grande, mas talvez seja muito da necessidade também dessa construção coletiva, né? E eu quero começar a reflexão dizendo o seguinte: o que a vida quer da gente é coragem, principalmente a coragem de Nicolas. Eu não sei se com a idade dele eu tinha coragem de fazer aqui o que ele fez. E a vida quer da gente transparência e principalmente coerência. As redes sociais, elas têm trazido para a gente uma plasticidade, uma artificialidade que ela ajuda no engajamento, mas ela também ajuda a desmascarar aquilo que não é verdade. Porque tem muita gente criando uma personagem. Irmã Lúcia, em uma santa e um santo não morre, ela falava e ela fala que o maior desafio da gente que crê é que a oração que a gente faz de manhã cedo, ela precisa ser a prática durante o dia. Eu vou repetir. Irmã Dulce fala para a gente que o maior desafio nosso é a oração de manhã precisa ser a prática durante o dia. Lacrar nas redes, lacrar nos discursos é fácil, porque hoje até a inteligência é isso. Que Lula não gosta de inteligência artificial, com razão, a inteligência robótica faz isso. Em alguns momentos melhor do que muitas pessoas. A gente tem no Brasil e no mundo uma referência muito importante que é o presidente Lula. E tem algo que Aurélio Célia e Cícero, você que acho que de nós aqui é o que mais conviveu e convive perto dele, eu acredito que um aprendizado que Lula traz para a gente, entre tantos que ele nos dá pela generosidade dele, Lula, quem já leu o primeiro livro de Moraes, e ele está lançando hoje em Salvador o segundo volume, o que é que encanta as pessoas, né, com Lula? O que é que me encanta em Lula? Lula não é uma personagem. Lula é Lula. Ele fala do que ele viveu. Ele não tem discurso ensaiado. Ele não tem uma forma de falar. Ele nunca é igual de um discurso para o outro. E homens e mulheres como ele é o que nos encanta. E é também o que na política hoje nos faz tanta falta. Há umas 3 semanas atrás, conversando com o senador Jacques Wagner, depois da aula dele no gabinete, ele sempre faz uma reflexão, Juliana, ele descontraiu, aí ele falou assim, ele me chama de Dom Anos, ele fala que eu sou um padre. Eu falei, mas padre não é Dom não, Dom é bispo. Ele falou, então você é bispo, porque ele acha que eu falo de maneira muito parecida com um padre. Então um amigo meu em Brasil fala que eu falo igual um pastor, eu acho isso muito legal. Aí ele falou assim, se na política você pudesse ter um sonho, o que é que você queria? Aí eu falei com ele, eu queria que o senhor tivesse 30 anos a menos, porque também Jacques Wagner fazem muitas faltas para a gente. E é uma pena quando a gente vê Wagner com 74, vê Lula com 82, vê Dilma já chegando perto dos 80, porque a gente está carente disso. No aniversário de 46 anos do Partido dos Trabalhadores, eu fiquei prensado na grade esse dia para poder ver Lula de frente, e ele falou que está na hora da gente fazer uma limpeza na política. Cada dia que passa, a gente normaliza muito o que algumas pessoas acreditam ser política. E isso também
fala sobre nós. Quando a gente normaliza, e também quando a gente se cala, não expressa os nossos sentimentos. E uma grande diferença da gente para o resto dos outros seres vivos é porque nós viemos dos humos, nós viemos da terra, e nós temos sentimento. O cachorro tem sentimento, o gato tem sentimento, o passarinho tem sentimento. E vai chegar uma virada, Carlos, que não vai ser ainda em 28, nesse ano também não, eu acredito que em 30, que vencerá as eleições quem não for um personagem. Por isso que Lula vencerá de novo esse ano, porque ele não é uma personagem. Por isso que Jerônimo vencerá de novo esse ano, porque ele também não é uma personagem. E a gente vai precisar tirar, inclusive do meio da gente, essas personagens. Lula falou no discurso dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores que algumas vezes as pessoas falavam assim, no final da década de 90, que o PT acabaria se algumas pessoas saíssem de dentro do PT. E ele fala que não, que ali foi um ponto, pelo contrário, o PT se fortaleceu. A gente precisa ter essa reflexão. Esse ano é um ano de muitos desafios. Vencer a internet, vencer as fake news e vencer as eleições. Tem pessoas que estão nos emprestando a vida, não é o nome, é a vida, para poder conduzir o projeto, porque o projeto é maior do que as pessoas. No que pesa para mim, a única pessoa a ser maior do que o projeto chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é maior do que o projeto. Mas esse não é um ano de desafio. A gente precisa construir a estrutura para poder vencer a internet, vencer a fake news e vencer as eleições. Um outro desafio que a gente tem, tanto em nível nacional, mas falando da nossa casa em nível estadual, é nós temos 20 anos de projeto na Bahia e vamos para 24 e eu acredito que a gente vai para muitos e muitos mais 20. Mas o que é que a gente quer para além do que a gente já fez, Clécio? Eu vou dizer aqui para vocês que pela primeira vez eu acompanhei Wagner Zé Pequeno muito como governador, não acompanhei de perto o Bui, eu estava fora do governo, e acompanho muito de perto o governador Jerônimo. E por 3 vezes teve na área da agricultura 3 crises. A primeira crise foi a crise do processo que ia começar uma seca na Bahia de novo, em alguns lugares, Irecê, a bacia do Jacuí, que sentiu, e aí veio para a mesa do governador Jerônimo uma velha receita. Precisa limpar a guarda e precisa distribuir semente ou precisa distribuir milho. Não é isso? Quando vem logo a seca, a gente não fala isso? Cadê que é o menino, né? E pela primeira vez, e muitos de vocês sabem que eu sou apaixonado por Jacques Wagner, mas pela primeira vez eu ouvi o governador falar o seguinte: a gente vai distribuir milho, a gente vai limpar a represa, a guarda sarinha, mas qual é o projeto de gestão hídrica para a Bahia? Eu preciso que vocês me botem um projeto aqui. Onde é que a gente vai fazer barragem? Onde é que a gente vai construir perfil de solo? Onde a gente vai perenizar rio? A chuva veio, a gente técnico, todo mundo, e ninguém apresentou a ele um projeto de gestão de recursos hídricos, no começo mesmo. Veio o segundo problema na Bahia, que alguns de vocês aqui podem ter passado. Os cachorros começaram a matar os bodes e as cabras, não foi? Os carneiros ainda estão matando, né? Aí, o governador, cada um chegou com a ideia, teve um que falou que tinha que comprar tarrafa para pegar os cachorros. Isso daí deu sorte que não estava perto de Jerônimo, senão Jerônimo ia ter dado um tapão. Mas decidiu que o projeto grande ia ser castrar o cachorro. Não é isso? Aí Jerônimo falou assim: se castrar o cachorro vai falar assim: agora eu estou castrado, não vou mais comer os bodes e as cabras. Ele continua comendo, né? Aí Jerônimo falou: eu quero, Zé Pequeno, um projeto para o desenvolvimento da caprina e cultura na Bahia. Tem 1 ano e meio, ninguém nunca apresentou.
quando o preço estava alto, ninguém chamou o governo para falar assim, o que a gente vai fazer com esse dinheiro alto, né? Ninguém procurou o governo. Mas aí o preço caiu, aí todo mundo de novo, mata, sobe, afunda navio no Porto de Ilhéus. Aí o governador falou, eu quero um projeto para o desenvolvimento da cacauicultura na Bahia. Então, quando a gente tem um governador que nos pede mais do que a receita de bolo, do que a gente faz, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. A mesma coisa o presidente Lula. A gente precisa do Minha Casa Minha Vida? Precisa. A gente precisa fazer mais cisterna? Precisa. A gente precisa ter mais ProUni, mais fiéis nesse negócio? Precisa. Mas, fora que precisa, que a gente já tirou disso, qual é o projeto de Brasil para as pessoas que a gente conseguiu tirar daquele lugar que precisava? Qual é? A gente não tem. E eu acredito que o maior desafio, na minha perspectiva, o que é que a gente precisa na Bahia e no Brasil para dar um salto do que a gente mesmo conseguiu evoluir, e aí falando desse lugar nosso, do rural. Tecnologia, ciência e inovação no meio rural é só levar uma antena de Wi-Fi e botar lá de graça? Essa é a linha. Não é só isso. Lula criou mais 4 universidades federais na Bahia. Não foi? Nós só tínhamos uma. Nós tínhamos 2 institutos federais, que nem era o nome Instituto Federal, era Cefet, né? Nós temos 38, mais 5 ou mais 6, não é? Aí eu vou falar da minha região, Clécio. Eu não gosto de ninguém falar da minha região, não, só eu. Se eu falar aqui, eu vou ficar irritado. A nossa região tem uma universidade que eu estudei, eu não quero que ninguém fale da minha universidade. Universidade Estadual de Santa Cruz. Essa universidade, ela tem um investimento de 470 milhões de reais por ano. Eu acho que deveria ser muito mais do que isso, 500, 600 milhões. Nós temos 2 institutos federais, estamos indo para o terceiro agora, num raio de 30 quilômetros. Certo? Eu acho que nenhuma região do Brasil tem um raio de 30 quilômetros. Uma universidade federal, uma universidade estadual e 3 institutos federais. Talvez deve ser a maior concentração de mestre, doutor, pós-doutor, PhD do Brasil. É tanto que a estrada de Deus Cabuna chama estrada do conhecimento. Qual é a maior invenção para a gente da região do Cacau, Juliano? Tecnológica. Eu tenho uma área, eu tenho 2 áreas de cacau. Eu tenho 2, mas 2 pequenininhas que não estão na uma. Juliano deve não visitar lá. Você sabe qual é a maior invenção tecnológica, científica e de inovação? Sabe, Zé? Ferramenta, não, eu estou falando de ferramenta básica. Ronaldinho estava aqui, saiu? Ele não vai, não, ele é de lá também. Professor, ele não vai falar não que ele é de lá. A maior invenção chama-se uma ferramenta chamada Bispo. Sabe quem fez o Bispo? A gente, o agricultor. Ao invés de eu ficar envergado, eu aumentei o braço do facão e dei um efeito de alavanca para o facão. O segundo governo Lula, o quinto, né, o quarto governo Lula e o segundo governo Jerônimo, entre os desafios que a gente vai ter primeiro, é o desafio da praticidade da tecnologia para a agricultura familiar na Bahia e no Brasil. Eu tive uma conversa, até um pouco dura, com o ex-ministro, que é meu amigo querido, Paulo Teixeira. Ele falou assim: a grande revolução da minha gestão vai ser buscar máquina na China. Aí eu falei: então vamos fechar os institutos federais do Brasil. Se eu estou tendo que buscar máquina na China, é porque alguma coisa aqui não está dando certo. E a gente precisa fazer essas reflexões. E esse momento que o SEBRAE está nos oportunizando, é preciso fazer essas reflexões também. É preciso aumentar o investimento nas universidades, precisa aumentar. Se tiver que escolher entre a UESP e a UESP, as duas. As duas. Mas a gente precisa também
agentes que constroem e vivem essa mudança também incidir na decisão da universidade, na decisão do Instituto Federal. Esse é um dos desafios para a gente. A gente precisa de ciência e tecnologia para além da antena. Temos 20 anos de gestão. E na Caprino Ovinocultura, por exemplo, é algo que eu não conhecia e aprendi depois que Wagner foi eleito, e eu, como engenheiro agrônomo, conheço hoje 378 municípios, conheço pouco a sede, conheço mais o rural. A gente continuou com uma receita de 3 raças, né? Santinês, Doppler, Boé e a quarta que é o pé duro. A gente tem raças hoje na Paraíba que foram retiradas da Bahia, está lá na Fazenda Carnaúba, na Ipaé, eu fui lá ver, e que a gente precisa retornar essas raças, porque são raças que eram baianas, foram melhoradas e justificadas lá, Ronaldinho, e a gente não pegou de volta. Aí lá na Copercu, que é onde eu vou tomar aula, de Caprino, ouvindo, eles falaram assim, não, mas tem uma raça aqui, Sandro, que é 4 litros de leite, mas para dar 4 litros aí, é ouvindo música clássica. Aí a turma foi lá para Paraíba, foi uma missão que a gente fez junto com a fábrica, que é a Copercu, tem uma raça menorzinha do que a Sandra, que na solta dá 4 litros. Então isso também é tecnologia. E a gente precisa incidir na tecnologia para melhorar a nossa vida. Ao contrário do agronegócio que está produzindo para vender ração, para produzir porco, para a gente comprar carne de porco da China, a gente precisa de comida para a gente se alimentar. Esse é o principal. E essa talvez seja uma das grandes diferenças. Um outro desafio que está no TGP, que a gente estava ali fechando um relatório para o G1, é a estratégia de bioinsumos. As 2 áreas que eu tenho no Cacau Cindinha são áreas agroecológicas. Mas o que é que a gente precisa para dar escala? A visão romântica da agroecologia é importante, e Cidinha fala que eu sou um dos últimos românticos, mas como é que a gente também dá escala? Guardar o lixo, triturar o lixo da cozinha é importante, mas com uma área como eu tenho lá, 35 hectares de cacau, não vai ser com o lixo da cozinha guardado na casca do ovo, eu vou conseguir adubar agroecologicamente 35 hectares de cacau. Então também tem um desafio da escala. Tecnologia não é só aplicativo e não é só rede de Wi-Fi. E tudo isso a gente consegue construir, primeiro, se a gente estiver disputando as instâncias que deliberam para a gente poder incidir na política, e aí é na associação, é na cooperativa, é na organização governamental, é nos conselhos. Eu não sei na igreja de vocês, com certeza na de vocês não tem, na minha tem. É disputa para ser ministro da Eucaristia, não tem? Na de vocês eu sei que não tem, só tem na minha. É disputa para ser ministro da música. A gente precisa disputar dentro da ternura, dentro da regra, entendendo esse jogo importante, mesmo que às vezes endureça, mas que não pode, como dizia o velho guerreiro, não pode perder a ternura. Então a gente está nesses espaços, decidindo também sobre as políticas das universidades, dos institutos federais, das prefeituras, dos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentado, disputando o orçamento nas câmaras de vereadores. Eu falo sempre lá em Itabuna. Como é que a gente tem uma reunião da Câmara, a sessão da Câmara, é quinta-feira de tarde? Aí a turma vai ficar retada comigo. Um trabalhador e uma trabalhadora vai ter calçamento, se tem mais creche, se não tem creche, se tem escola, se tem recurso para a Secretaria de Agricultura, para o secretário poder ou a secretária poder ir no campo, se vai ter uma lei municipal de extensão rural. É fácil, Lanes? Não. Dá trabalho? Muito. É chato? Muitas vezes é. Mas a gente que não é herdeiro não tem outro caminho. A gente precisa disputar. E para já ir finalizando, a gente também tem um outro desafio dessa questão das redes, dessa questão das fake news. Tem algumas passagens na Bíblia que a gente fala sobre o sepulcro caiado, né? Ou seja, às vezes o sepulcro por fora, ele está todo bonito, naquela época a única tinta que tinha era tinta de cal, né? Você passava no sepulcro, o sepulcro todo bonito, todo pintado, mas dentro estava podre.
também é importante. Não adianta na prefeitura falar, eu vou eleger o prefeito, aí a gente nem lembra, né, para quem a gente votou para vereador e vereadora, né? Não, nem sei, eu sei quem foi o prefeito e a prefeita que eu votei. Então a gente precisa ter também essa consciência da votação. E na votação, não importa o que você é, negro, branco, azul, amarelo, evangélico, católico, candomblessista, espiritualista, agnóstico, ateu, o voto de nós todos vale o mesmo peso. Se você está preso, se você está solto, é tanto que no presídio tem um ladrão. Então a gente precisa fazer essa disputa. É uma disputa chata, às vezes dolorida, mas é através do voto que a gente consegue fazer as mudanças que a gente sonha, seja na nossa associação, seja na nossa cooperativa, no nosso município, no nosso estado e no nosso país. E para finalizar, já pedindo desculpa primeiro a você, a Cícera e a Maravilha, eu vou precisar, pelo menos ver se eu consigo dormir em Taberaba, porque eu preciso estar 8h30 da manhã em Valente. Então eu vou acabar aqui, vou pedir desculpa e vou já seguir a minha viagem. O Deus que eu creio, e às vezes as pessoas falam, tem um amigo meu, Roberto, que fala assim, você fala muito em Deus. Eu falo porque, para mim, o maior político que já existiu na face da terra foi Jesus Cristo. Ele conseguiu, inclusive, mudar o tempo. O tempo é antes dele e depois dele. Ninguém na história do mundo conseguiu fazer isso. Não é? E ele foi um ser extremamente político. E as pessoas falam assim, eu vejo isso muito em carro, né? Deus é amor, na geladeira também, né? Deus é amor, né? Na minha visão, o amor foi feito há 2000 anos atrás, quando ele pegou o filho dele na cruz. Jesus vai voltar para que a justiça seja feita. E política é lugar de se fazer justiça. Quando Jesus entra no templo e ele vê que o templo está vendido, segue a filha, cadê ela saiu? Cícero. Viva quem tem leitura, que meu avô dizia assim, meu avô de lá, viva quem tem leitura. Como muitas câmaras, como muitos órgãos, como muitos lugares, como muitas assembleias, como esse congresso está vendido. Jesus entrou no templo e viu que o templo estava vendido. A primeira coisa que ele achou foi uma corda. Por isso que ele pegou a corda. Se tivesse outra coisa, ele tinha pego outra coisa. E ele não teve plasticidade. Ele não quis lacrar na rede, fazendo uma frase de efeito no Instagram, dizendo, eu cheguei lá no templo, estava tudo assim, mas eu vou entrar na justiça, eu vou na ouvidoria. Ele pegou a corda e tirou eles do templo com a corda. E que nesse ano, cada um pegue a sua corda e tire de dentro desses templos aqueles que estão vendendo o que existe de mais nobre em uma república, que são os nossos direitos. Jesus não pensou ali em fazer uma personagem. Ele fez a justiça. E que nesse ano, que todo mundo é político, mas nesse ano que é um ano eleitoral, é a festa da democracia, que cada um de nós faça como ele. Pegue as nossas cordas, tire de perto da gente aqueles que não estão praticando justiça, né? Aqueles que venderam o templo, aqueles que venderam a sua dignidade, aqueles que venderam as suas organizações não governamentais, aqueles que venderam as suas cooperativas, aqueles que venderam os seus mandatos. E que a gente tire esse povo de uma vez, primeiro, para que o presidente Lula governe de verdade, que mesmo com tudo que ele quer fazer, ele tem um impedimento ali, que é aquele Congresso vendido. Que a gente permita que os nossos prefeitos e prefeitas possam fazer de fato aquilo que a gente precisa. Que hajamos como ele. Porque orar todo dia é fácil, de manhã e de noite. Mas não esqueçam daquilo que eu falei logo no começo. Santa Lúcia dos Pobres diz que o maior desafio nosso é que a nossa oração de manhã seja a nossa prática durante o dia. Orar bonito, no altar, na igreja, no templo, no terreiro, no Instagram, é fácil. Mas transformar cada
ação sua durante o dia, esse é o maior desafio. E essa é a maior expectativa que Deus tem da gente. A fala é bonita, mas a prática precisa ser mais. Porque senão vai ser como um sepulcro, caiado, bonito por fora e podre por dentro. Que a gente transforme o espaço de política, como esse espaço aqui agora, que é um espaço nobre, acolhedor, mas principalmente revolucionário, um espaço de transformação. Então, que Deus, esse Deus de justiça, esse Deus acolhedor, Ele possa conduzir esse dia de hoje, esse dia de amanhã, que também é a minha viagem, que é a volta de vocês para casa, Ele esteja na proteção. E por esse Deus eu quero agradecer, meu irmão Guilherme, você, Mar, pela existência do SEDAC, pela generosidade, que sempre, quando eu precisei, inclusive nesse lugar, 3 anos atrás, vocês me acolherem, não terem medo de se posicionar e fazer justiça. Que Deus nos abençoe a cada um e cada uma. Muito obrigado. Agora que a gente ouviu o Dom Lance, gratidão, Lance, por sua fala, sua fala tranquila e objetiva e que toca a todos nós. A gente faz política com afeto, né? Então a gente agradece a você e te deseja boa viagem, que Deus te proteja nessa estrada. E já passar aqui para a companheira Célia.